Bom, Dalvin, assim, essa experiência de estar aqui, de compartilhar esse conhecimento no Carnaval é muito boa. muito Obrigada, bom viu? mesmo. Dalvin, quer falar um pouquinho de você? Mais uma vez, bom dia. É muito gratificante estar aqui com vocês. Eu sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus, também já tinha ido a algumas casas, mas eu acho que até porque ali eu encontrei um lugar para o meu marido ser evangelizado, né? Eu acabei ficando, me apaixonei ali pelo Grupo Espírita Teresa de Jesus. Eu estou viúva e tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, e mais lindos ainda são meus 3 netos. São as paixões da minha vida. Que bom. Eu tenho uma família assim, de irmãos muito grande. Eu tenho 9 irmãos, graças a Deus, todos vivos. Tenho sobrinhos, mas eu sou apaixonada mesmo. Hoje são meus 3 homenzinhos: o Lucas, o Arthur e o João Pedro. Olha as bênçãos, né? Vovó falando, viu? O Vaguinho, quer se apresentar para a gente? Oi, tudo bom com vocês? Eu sou Wagner, eu pertenço ao grupo também do CEIU, casado, tenho 3 filhos e 2 netas, também maravilhosas, 2 netas lindas. E, como a Shirley falou, eu estou aqui no Carnaval de Jesus, fantasiado de Vaguinho. Estamos pulando o carnaval aqui. Que bom, né? Seu Nunes. É Nunes o seu nome? Se apresenta aí para a gente. Está com o microfone desligado. Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Nunes, minha ligação com o 28º Céu é através do Teresa de Jesus. Eu tenho 63 anos, casado, tenho 3 filhos, 2 já bem grandes, 30 e poucos anos, e um pequenininho de 7 desse segundo e último casamento. Então, tocando a vida. Então, aí. Que bom, né? Tem uma pessoa que está com o número 394262. Pode se apresentar para a gente? Isso. Acho que sou eu. Você. Ontem estava com o nome. O meu nome é Glória Rocha, eu sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus e sou divorciada, moro com a minha mãe e com a minha sobrinha. E estou aproveitando, né, mais uma oportunidade de escutar um pouquinho sobre Jesus também. É isso. Ótimo. Eliette, fala um pouquinho para a gente aí, rapidinho. Vou ligar meu áudio, pronto. Meu nome é Eliette, né? Minha família mesmo, o núcleo de dentro de casa é pequenininho, né? É somente eu, meu filho e um sobrinho. Na verdade, agora sou eu e um sobrinho, porque no mês passado o filho foi morar sozinho. Então, mas tenho ainda 2 irmãos, né? Tenho uma irmã e um irmão, tenho os meus sobrinhos, né? E o meu núcleo é muito pequenininho, e infelizmente nenhum dos 2 seguiram o espiritismo, né? Então eu fico aqui às vezes, eu faço as meus cultos do Evangelho e etc, tudo com os espíritos, porque com o pessoal mesmo daqui, nadinha. Não tenho netinhos ainda, infelizmente, apesar dos meus quase 65 anos. Daqui a pouco estão chegando, Eliette. Né? Ô, Eliane, se apresenta aí para a gente um pouquinho e fala da sua família. Bom dia, meu nome é Eliane, eu sou do Centro Espírita Irmã Nilza e Amor. Eu moro com a minha mãe e minha irmã, não tenho filhos. Apesar do núcleo ser pequeno, a minha casa só vive cheia, porque somos 5 irmãos e estamos sempre aqui, porque minha mãe é muito querida por todos, né? Então estão sempre. Espíritos da família, tem um irmão e uma irmã, mas não moram comigo. Então, como Eliette, eu também faço o culto do Evangelho no lar sozinha, mas é muito amor.
Não é sozinha, com os espíritos. Isso, seus com irmãozinhos. Pode Eu só esqueci de uma coisa. Eu só esqueci de dizer que hoje, né, desde o ano de 2020, né, 2021, melhor dizendo, início de 2021, eu vim para o Irmã Nilza. Eu era do Centro Espírita Esperança e Luz, em Santa Cruz, e vim para o Irmã Nilza desde o ano passado. Logo depois... Não, ano passado não, 2020 já, gente, já fez mais de um ano. Logo assim começou a pandemia, né? E a gente teve que fechar a casa, mas a gente continua nas nossas reuniões. É isso. Essa casa que nos acolhe sempre, né, Eliette? Oh, e como, muito bom mesmo. Isso. Celso, se apresenta para a gente? Ô, Celso, está com o microfone desligado. Falha nossa. Meu nome é Celso Henrique, sou trabalhador lá do Irmã Nilza e um pouco aqui também do Luz e Verdade. Meu núcleo é formado por eu, minha esposa, né? Tenho 3 filhos, são hoje em dia 3 netos e mais um que vai chegar, né? Tem as noras e a família também que fica lá em Resende e em Nilópolis, que é meus irmãos e minha sobrinha. Mais um chegando, né, Celso? Mais um! Graças a Deus. Sarinha, quer falar para a gente, Sara? Oi, bom dia, pessoal. Meu nome é Sara Ramalho. Faço parte hoje, né, atualmente, do grupo Irmã Nilza e Amor, com muito prazer, com muita satisfação. Essa casa me acolheu já há 4 anos, né? Estou muito feliz sendo trabalhadora de lá. Encontrei esse grupo maravilhoso, né, o qual faço parte, também faz parte da minha família, né? Tenho 62 anos, moro sozinha, costumo dizer, brincando, que eu sou viúva de marido vivo, muito vivo, porque eu sou divorciada. Mas ele ainda faz parte da minha família, né? Tenho uma filha e um genro que não moram comigo, eu moro sozinha. Então, a minha família, na verdade, estão todos os meus familiares, a minha filha, o meu genro, são as minhas plantinhas com quem eu convivo diariamente, né, que são a minha alegria, e a minha netinha de 4 patas, que é a Juju, né? Então, assim, a minha família é todo esse pessoal, incluindo também os meus clientes que eu atendo em casa. Então, eles já fazem parte da minha família, que muitas das crianças, filhos das clientes, me chamam de tivó, né? Tia-avó. Então, assim, são família, né, que eu trouxe para o meu lado, né? Agreguei a minha família, né? E isso me dá muita satisfação. E agora, atualmente, estou aqui na família com vocês também no Enem. Que bom, né, Sara? Vai agregando, sim. Muito bom isso. O Gilson Loureiro, quer falar um pouquinho com a gente? Gilson? Não deve estar me ouvindo. Deixa eu, então, passar para o Maxwell. Maxwell, quer se apresentar para a gente? Maxwell. Aí. Oi, bom dia para todos. Bom dia. Maxwell. Hoje eu estou na SENA, a Associação Cristã Espírita Nazarena, que a maioria conhece como Abrigo Nazareno. Então, nós estamos lá com um trabalho na área mediúnica e doutrinária. Eu sou avô, 72 anos de idade, tenho um casal de filhos e 3 netos. E estamos muito felizes de estar participando do ENEF com vocês. Bom dia a todos. Que bom, Maxwell. Alessandro, quer falar, se apresentar para a gente, Alessandro? Ele está indo, só um minutinho. Oi, gente. Estão conseguindo ouvir? Eu estou aqui de apoio. Estamos sim, Alessandro. Tudo bom com você?
Tudo bem, estou aqui de apoio, pertenço à Congregação Espírita Cristã e estamos aí para apreciar o estudo, agradecendo a oportunidade de estar com tantos amigos aí. Tá bom? Seria mais ou menos isso, rápido e ansioso. Tá certo, Alessandra. Sueli já se apresentou? Ainda não, né? Não. Não. Ainda não. Isso, se apresenta aí para a gente, Sueli. Sou Sueli, sou da Sena. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Tá sim. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Sou da Sena, tenho 2 filhas, uma de 31 e outra de 25, e uma neta de 8 anos. Sou casada há 35 anos e estou felicíssima. Mais um NF aí para a gente, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Estamos juntos. Guaraciara, quer falar um pouquinho? Ela está presente, Guaraciara? Não deve estar conseguindo. Então, Maria da Graça. Maria da Graça. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou Graça, vou pedir desculpa porque meu telefone está sem tela. Eu estou sem câmera, na verdade. E agora é que eu estou aprendendo a participar. Estamos aprendendo sempre. Eu sempre preferi o presencial, acredito que todos vocês também. Eu tenho 10 netos, de 30 a 1 mês. Gente, né? benção, Uma faixa grande. Eu agradeço muito por viver o suficiente para ver essa quantidade de gente. E eu estou muito feliz de estar participando. Acredito que eu vou aprender bastante coisa. Tenho 70 anos, mas eu acho que eu repeti de ano muitas vezes, né, nessa escola da vida. E somos nós, pelo visto. E eu comecei a participar do trabalho lá do Abrigo Nazareno. Eu morava em Campo Grande, agora eu estou morando em Santa Cruz, mas eu não vou deixar de ir lá, não. Então, eu quero continuar fazendo trabalho lá. E estou aí à disposição de quem aparecer, de quem puder fazer alguma coisa, aprendendo sempre e desejando que tudo dê muito certo hoje para todos nós. Dará sim. Álvaro está presente? Quer se apresentar para a gente? Só está faltando agora Noemi, Betânia e a Rose, né? E aí tem o Álvaro agora falando para a gente. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, meu nome é Álvaro. Cheguei ao Grupo Espírita Teresa de Jesus em novembro de 2017. Embora eu já conhecia há muitos anos, porque eu sempre caminhei por aquela região ali. Sou solteiro, não tenho filhos, voltei a morar com os meus pais há alguns anos, depois de eu ter me separado. Morei com uma namorada no Meia durante um tempo, ela tinha um casal de filhos, filho já desencarnado. E eu também faço meu evangelho sozinho, porque a minha família não acredita em espiritismo. Aqui em casa são eu e meus pais. Minha irmã é casada, é oficial da aeronáutica, ela serve em Canoas, Rio Grande do Sul. Ela é casada, tem um filho, mas ela também não acredita em espiritismo, que eu respeito profundamente. E eu sempre costumo dizer que minha família soberana é Deus. Amo minha família, como minha família também. Oi? Só o meu microfone que ficou mudo? Para mim é um voltou. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com todos vocês. Espero eu que ainda esse ano possamos voltar aos encontros presenciais e que ano que vem o nosso encontro da família espírita seja presencial. Sinto saudades, porém eu entendo que nesse momento é necessário ser virtual. Grande beijo a todos e Deus abençoe. Obrigada. Tudo sobre os desígnios de Deus, né? Por enquanto a gente está aprendendo virtual, mas daqui a pouquinho a gente está junto.
A Betânia quer se apresentar para a gente? Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Betânia, estamos te ouvindo, né? Eu estou com um problema aqui na tela, mas não tem problema não, a gente fala. Não está podendo sair mais, a gente fala. Sou do principiante de boa vontade. Sou do principiante de boa vontade, já conheço vocês há um tempinho, muitos me conhecem, outros não. Eu tenho imenso prazer de estar participando aqui com vocês, porque o nosso está sendo presencial e como eu não estou podendo estar no presencial, estou aqui no virtual, né? Então, o problema é a gente estar sempre estudando. Eu tenho 2 filhos, mas moram distantes de mim, só eu e meu marido, e nós fazemos o culto do Evangelho no Lar todos os domingos, às 8 horas da manhã. Então, já estou espírita há uns 30 anos e está valendo muito a pena, né? A gente aprende muito, a gente é muito bem abençoado por conhecer tanta gente de outras casas que também comungam com as nossas ideias e a gente acaba crescendo espiritualmente. E esse é o objetivo, cada vez mais crescer. Um beijo no coração de todos vocês, saudades da gente estar perto, né? Brevemente nós estaremos bem pertinhos um do outro, tá? Com certeza, mas nós estamos juntos no coração, né? Deixa eu acrescentar uma coisa da Betânia. É uma excelente palestrante. Quando eu a convido que ela aceita, como eu fico feliz. Muito, muito, muito boa palestrante. Você esquece que eu não sou palestrante, eu sou um falante. Eu falo é muito, não sou palestrante, eu falo é demais. Que bom. Agora é a Noêmia. Noêmia quer se apresentar para a gente? Noêmia, está desligado o microfone. Então, vamos para a Andréia. Andréia, quer se apresentar? Aqui também, para mim, está desligado o microfone. Então, a Rose, né? Falta a Dona Célia. Daqui a pouco eu vou voltar para mim, volta para ela, ela continua. A Rose está aqui para se apresentar para a gente. Oi, meu nome é Rosa, sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus. A minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, que mora na cidade com meu cunhado, mas hoje eu moro com eles agora, vim morar com os meus pais, sou viúva 2 vezes, e hoje a minha cunhada também mora aqui com a gente, que é a Noêmia. Ela deve estar com dificuldade para abrir o áudio. Então, a gente tem a família do antes e depois, dos mesmos nossos, aquela mistureba que vai. E temos 2 irmãos postiços, que estão sempre por aqui. Então, a família é bem agregada. Vai todo mundo chegando, vai ficando. Que bom. É bom, né, ter essas famílias que vai acolhendo. Eu faço o evangelho com meu irmão ele faz uma ligação de vídeo, né? E a gente faz o evangelho toda quinta-feira. Porque eu fiquei, depois do acidente, morando com eles e implantei o evangelho lá. Depois que eu fiquei boa, vim para cá, aí da pandemia, né? Fui mandada embora, tava aquela confusão, e aí então ficamos fazendo assim o evangelho pelo videochamada. E é ótimo, a gente agora faz evangelho com quem quiser, enquanto estiver, né? É só fazer uma ligação, abre uma sala e a gente fala com o mundo. Muito bom. Graças a Deus. O futuro que chegou, né? E aí, Claudinha, eu passo para você, para a Dona Célia se apresentar. Isso, a gente está voltando para mim, tá? E aí eu vou passar para a mamãe, que já vou só começar. Nós moramos juntas, nós 2, e ainda tem meu irmão. Vai lá, mãe, pode se apresentar. Meu nome é Célia, mas todos me conhecem como mãe de Claudinha. Eu que acompanho em todas as palestras quando era presencial. E aí somos nós 2, aí tem um filho, mas ele não mora com a gente. Então, é isso aí, a nossa vidinha. Eu tenho 2 sobrinhas, não sou casada, não tenho filhos que foram gestados por mim, mas tenho 2 sobrinhas e tenho agora um sobrinho neto. Olha que gracinha, de 2 anos, gente. Eu tenho vários netos do coração também, que eu tenho muitas sobrinhas do coração. Então, em si é uma família, porque nós 2 temos uma família grandinha. Né? Ainda tem cachorros e gatos, tá? Tem uma família animal. Cachorros e gatos. Então, não somos sozinhos, a casa é cheia.
Os animaizinhos também fazem parte da nossa família, né? Eu quis fazer parte desse encontro de vocês. A minha tem 19 anos. Mas estou gostando muito, tá? Estou adorando, conhecendo vocês assim. Pelo seguinte, eu não conheço as pessoas direito, mas tudo bem, eu sou assim mesmo, mas estou aqui feliz, tá? Por estar com vocês. Está muito boa, muito bom. Quando ontem eu assisti todo, hoje também. Tá? E é isso aí. Gente, isso aqui é família, né? O que é família? É a nossa pergunta inicial. Então, vamos lá, Celso, para a gente falar o que Joana de Ângeles coloca para nós do que é a família, né? Esse conceito. Alguém gostaria de ler? E a gente gosta assim, vai falando, vai ler, outros vão lendo, todo mundo participando. Vou ler. Então, família, conceito. Grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida bem comum, através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana, representada pela nação. Joana de Ângeles, SOS Família. Então, esse grupamento que inicia com o casamento, né, segundo o que se fala juridicamente, e hoje no Brasil já é considerado família essa união entre duas pessoas. Antigamente não era, tinha que ter filhos, mas hoje já é considerado família o casamento entre duas pessoas, tá? Então já é chamado família. Nós temos hoje famílias de diversas formas, porque nós estamos num momento de transição, né? Não esqueçamos isso. E a instituição, a primeira instituição social que é a família, ela também passa por esse processo de transição. Não sabemos ainda qual será a família do futuro, as famílias, né, do futuro. Antigamente, nós tínhamos uma família bem extensa, porque vinha lá do feudalismo, onde aí os suceranos, com seus vassalos, né, faziam tudo, virava uma família só. Depois, com o advento da Revolução Industrial, as famílias se tornaram famílias nucleares, aquela família menor, que é essa famíliazinha que a gente conhece hoje, né? Pai, mãe, filho, né? São uma família menor, né? Mas, mesmo assim, nós temos também os filhos adotivos, nós temos as noras, e aqueles que vão se juntando, tios, primos, e aí se tornam famílias grandes, um pouquinho mais extensas, e a família nuclear, que é aquela família menor, que geralmente é o nosso ambiente doméstico, né? Normal do dia a dia. E aí a gente está ainda nesse momento transitório, então nós estamos no momento em que a família também passa por situações também transitórias de adaptação nesse período transitório. Então nós temos hoje famílias que são formadas sem pai nem mãe, em que os irmãos estão morando juntos com seus filhos. Nós temos famílias em que os pais se separaram, estão com seus filhos junto com a mãe ou com o pai, né? Então, os avós com a mãe ou o pai, né, separado ou que está viúvo, né, com os seus filhos e netos, né? Então, a gente tem aí vários tipos de família que estão, mas temos que se considerar como famílias, porque estamos juntos e trabalhando juntos, né, para podermos nos soerguer como espíritos que somos nesse momento transitório, nesse momento em que estamos vivenciando. Continuando, Celso, para a gente. E a necessidade dessa vida em família, né? Nós vivemos em família por quê? Né? Está lá no livro dos Espíritos, na questão 775, que coloca para nós que, para a sociedade, qual é esse resultado de família. Alguém quer ler? Que não seja Rose agora. Outra pessoa. Sara, quer ler para a gente? Eu não posso ler, que eu estou no celular, então no mesmo tá com bom, óculos tá de joia, lupa, não tá consigo bom. Vou ler, enxergar. Claudinha. Eu leio. Então, vamos lá. Glória, é isso? Então, Glória, lê para a gente, por favor. Se Deus, que é o criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Continua?
Continua, ele slide todo. 755. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo? Livro dos Espíritos, 775. Deus, o Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição deste vício. Assim, a família é essa escola onde podemos aprender e amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Então, nós começamos, né? Obrigada, Glória. Nós começamos essa vivência com a família consanguínea, geralmente, né? Que essa família é um pouco menor, onde nós vamos aqui aprendendo, né? Nesse relacionamento familiar, né? Aprendendo a conviver, que é esse viver com os outros, né? Porque muitas vezes a gente, quando mora sozinho, a gente se aborrece com a gente mesmo, imagina quando a gente vive com outros, né? A gente também, aí a gente bota a culpa no outro, que é mais fácil, melhor, né? Aí a gente diz, é o marido que fez isso, são os filhos que são assim, né? É a nora que faz não sei o quê, então a gente bota a culpa nos outros. Mas a gente sabe que a dificuldade está em nós. Somos nós que precisamos nos burilar, somos nós que precisamos ir, né, melhorando esse ser que está em construção. Nós aprendemos ontem na nossa reunião do ENEF, né? Nós estamos em construção para chegar à perfeição, a perfeição relativa de criaturas criadas por Deus. Então, nesse processo evolutivo em que nós nos encontramos, nós precisamos estar em contato e vamos estar com espíritos semelhantes a nós. O mundo de expiações e provas passando para a regeneração é um mundo em que nós, espíritos, ainda estamos passando por esse processo, né, de transformação interna, né, de construção como espíritos que somos. Então, nós vamos estar em contato com o quê? Nossa família não vão ser anjos encarnados, tá? Vão ser, graças a Deus, né? Vão ser espíritos também nesse processo evolutivo, filhos também, né? Valéria, fala então, querida. Então, Claudinha, é lógico que cada um tem que ter consciência da sua posição, né, da sua tarefa dentro de um núcleo familiar, seja ele qual for, né? Porque hoje a gente pode definir família como vários núcleos, né? Até mesmo de trabalho, onde, de repente, as pessoas, alguém que vive sozinho, mas encontra ali dentro daquele núcleo de trabalho, no dia a dia, pessoas com quem pode contar, com quem pode desabafar, né? Onde encontra apoio. Então, assim, a gente também precisa ter muito cuidado, por outro lado, é lógico que temos que ter sempre responsabilidade pelos nossos atos, mas também o fato da gente ter consciência de que eu fiz aquilo que me era possível e se não deu certo, eu não tenho que carregar também a culpa dessa falha, né? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas assim extremamente fragilizadas na vida por se sentirem culpadas, né? Por não ter dado certo alguma situação. Então, assim, é necessário que cada um tenha consciência do seu papel dentro de um núcleo familiar, seja ele qual for, né? E a consciência de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer, né? Eu sou responsável pelos meus atos, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades diante de todos, mas se de repente essa situação, porque a gente vê muito hoje em dia isso, né? A questão da desagregação da família, assim, é algo muito assustador, inclusive, na nossa sociedade. E essa culpa sempre caiu nos ombros da mulher, né? Me desculpem os meninos presentes, mas a situação que a gente vê é essa, né? Porque ela não cumpriu com seu papel, porque ela não fez assim. Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter
quando a gente aborda esse assunto de não jogar a responsabilidade somente nos ombros de uma pessoa, né? Porque quando não dá certo, existem vários fatores que muitas vezes levam àquela situação, porque não é um só, né? Não é apenas um sozinho que leva àquela situação, são vários fatores ali dentro daquele relacionamento que podem contribuir para que ele não dê certo, né? Então, é assim, eu sempre tenho muito cuidado, porque eu vejo muito isso, essa situação assim, eu sou culpado porque não deu certo, e não é só do lado feminino, não, do lado masculino também, entendeu? E às vezes a gente precisa de algo a mais que a gente mesmo não busca para que as coisas possam sair do jeito que planejamos, digamos assim, não do jeito, tem que ser assim, não tem que ser assim, precisa ser do jeito que nós planejamos, porque nós fizemos um planejamento, né, para isso. Joana de Ângeles diz que nós somos espíritos já bastante inteligentes, isso significa dizer que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório já, né? Então, assim, precisa ser da forma como nós planejamos, e precisa do meu esforço e precisa do esforço de todos que estão ali, porque sozinha a gente não consegue, né? Hoje a gente vê assim, muitas pessoas de uma certa idade já, que tiveram seu casamento terminado e elas se sentem responsáveis por aquilo não ter dado certo, né? Quando, na verdade, existem vários fatores que levam a isso, né? Com certeza, e a gente tem que entender, obrigada, Valéria, e a gente tem que entender, né, que todos nós estamos, como a gente está, num processo evolutivo, que a gente traz ainda dificuldades que estão dentro de nós, que precisam ir sendo trabalhados gradativamente, por isso que a gente tem que aprender a também não se culpar, né, em excesso, mas sim sabendo que vamos ter oportunidades novas de continuar nessa via de crescimento, né? Então, a gente pode ainda reencontrar com aquele companheiro que a gente um dia se desfez, o contato, né, familiar, e a gente refazer essa família. Obrigada, Valéria. Vamos lá, Celso. Agora eu acho que é a poesia, né? A Rose quer falar. Fala, Rose. Essa última fala sua aí, Cláudia, me lembrou uma coisa. Como eu falei, fiquei viúva 2 vezes. Me casei, casada mesmo. Tive um filho, acabei que eu não mencionei meu filho. Tenho um filho, meu filho é casado, tenho uma netinha de 4 anos. E aí, depois eu me separei, né? Meu filho tinha 3 anos e me separei do meu primeiro marido. E aí, depois, no segundo relacionamento, fiquei até muito mais tempo com o segundo casamento do que com o primeiro. E no acidente ele veio a falecer, esse segundo marido. O primeiro ficou doente e eu estava afastada dele, porque a mãe ficou doente, eu me aproximei para saber como estava, tal, acabamos, então a mãe faleceu, ele ia passar por uma cirurgia, fiquei sabendo que ele já tinha passado por uma outra, e ele estava com câncer na garganta, na língua, na verdade. E ele acabou vindo morar conosco porque ele sozinho não ia dar conta. A mamãe falou, Rose, é melhor a gente trazer ele para cá. E ele ficou comigo uns 2 anos, quase 3 anos, a gente cuidando dele. Então, muito interessante, eu agradeço até hoje a espiritualidade por ter me dado essa oportunidade. Porque, por alguma coisa, eu me separei. Fui eu que pedi a separação, né? A gente não conseguiu mais, estava ficando difícil, eu tinha um filho, eu falei, agora que tem um filho, eu não vou aturar certas coisas. E aí resolvi me separar. Fui trabalhar na cidade, corri atrás, e sempre fui eu, a mãe e o pai, né? Porque ele era muito irresponsável, mas seguimos em frente. Depois recebemos ele de volta como aquele irmão de caminhada muito querido, todos aqui em casa o acolheram com muito carinho, e aqui comigo ele desencarnou. Então eu fico feliz, porque eu tive a oportunidade do resgate. Pode ser que a gente precise, né, reciclar isso, depois voltar de novo, mas esse primeiro impacto, ele saiu daqui, creio que, menos zangado comigo por eu ter pedido a separação, né? Então é muito bom, porque às vezes a vida dá aquela volta, né, e te traz de novo a segunda oportunidade. Então eu tive a oportunidade ainda nesta vida, que eu fiquei feliz com isso.
Que coisa boa, Rose. Puxa, a gente fica até, né, bem tranquilo quanto a isso. Olha, foi muito bom. Esse planejamento, né, Valéria, que você tinha falado. Sim, uma experiência muito valiosa da Rose. Gostei de ouvir, Rose. Assim, Sara quer falar também, né? Eu tenho uma experiência assim na minha família. A minha avó, mãe da minha mãe, também foi esse caso. O meu avô era viciado em jogos e ele acabou abandonando a minha avó com 2 filhas. E no final da vida foi a minha avó que cuidou dele. Levou ele para casa e cuidou dele até ele desencarnar. É uma experiência valiosíssima. A minha avó, mãe da minha mãe. Nessa vida até do cônjuge, né? Porque às vezes a gente acha que a vida entre o casal ela é desse tipo de conseguir sublimar o amor, a virar o quê? Um amor fraterno, né? Um amor de amigos, de cúmplices, de companheiros, né? Então é isso que é o importante. E quando eu estava... Vai, Rose, pode falar. Quando eu estava, porque aí eu comecei a fazer, né, a químio, a rádio, tudo era eu a responsável, eu que assinava, eu que fazia tudo. Até na Secretaria de Saúde, eu era responsável por ele. E aí a gente via realmente nos lugares em que a gente estava, eles perguntavam, você é o quê? Aí a enfermeira pergunta, né? Eu falei, eu sou a ex-esposa. Ex-esposa? Eu falei, é. Ela falou assim, olha, tem muita gente assim, ex-esposa cuidando do marido, porque... acaba acontecendo isso, a família às vezes não tem estrutura, ou ele realmente ficou só, ou ele às vezes é aquela pessoa que realmente ficou aquele patinho feio que ninguém quer, né? E aí a esposa esquece esse assunto, resgata o irmão, e aí vira irmão mesmo, né? Aquele irmão de caminhada, e a gente cuida do jeito que dá, com todo carinho, para poder a pessoa ajuda, como aquela história, né? Que Jesus teve que ter alguém para ajudar a carregar a cruz, a gente é aquela pessoa que vai ali ajudando a carregar a cruz até o fim, graças a Deus. Deixa eu só falar uma palavrinha que vocês estão falando sobre essa questão. Não aconteceu comigo, aconteceu com uma prima. Ela se separou do marido e tudo mais, criou os filhos praticamente sozinha. Logicamente que o marido dava o apoio, mas ela ficou sozinha com os 2 filhos, né? Um casal de filhos. E ele se separou, foi morar com uma outra mulher, teve uma filha com a outra mulher e tudo mais, que inclusive a minha prima acolhia essa filha dele com muito carinho e tudo mais, frequentava a casa dela, né? E tudo. E chegou no final das contas, ele acabou tendo um câncer e a mulher, que era a mulher dele na época, simplesmente, praticamente o abandonou, né? Ele perdeu o emprego, aquela coisa todinha, ele ficou muito mal e aí teve um câncer e ela praticamente o abandonou. Chegou para a filha dele, que é a filha da minha prima, e disse, olha, você cuida dele porque eu não tenho condições de cuidar, não. E aí... ele ficou internado um bom tempo, depois ele foi para casa e foi para a casa da filha, né? Da filha da minha prima. E aí, lá na casa, ela trabalhava, né? E aí, o que aconteceu? A minha prima, que era ex-mulher dele, foi para a casa da filha para poder ajudar para cuidar dele, né? Ele desencarnou e tudo mais e foi cuidado por essa minha prima, né? E ela sempre fala isso, que ela se sente muito feliz por ainda ter feito alguma coisa por ele, né? Eu falei, ele deve ficar mais feliz ainda. Que coisa boa. Vamos lá, Sara. Claudinha, o Vanderlei também queria falar. Vanderlei que Sara tinha pedido primeiro. Deixa aí o Vanderlei falar, depois eu falo. Então tá, Sara. Vai lá, Vanderlei. Deixa eu ver se eu consigo falar. Não, eu queria falar o seguinte, eu aprendi na matemática que não há problema difícil, né? Na verdade, os problemas que nós chamamos de difíceis são um somatório de coisas fáceis. E assim na família é a mesma coisa. A gente normalmente chega A gente chega no momento... Tem um Nunes... Sovaco agora. Celso, fecha aqui o som. A gente chega a um estágio tal, né, de relacionamento que, na verdade, são pequenos problemas não resolvidos que acarretam, no final, um grande problema. Então, todo dia você tem que estar resolvendo os problemas, não deixá-los acumular.
pequenos para não chegar a um momento de ter que separar, ter que ir para, né, judiciar um produto, um relacionamento, quando às vezes por bobagem, por um pisãozinho no calo, no dedo, a coisa chega a momentos não desejáveis, não muito desejáveis. É somente isso. A Sarinha, né? Agora quer falar? Sara? Eu acho, eu encaro essa questão, né, de separação, apesar de não é somente entre casais, né, de todas as formas, como um processo evolutivo mesmo, é um processo natural da vida, né? As pessoas começam a querer coisas diferentes, ter objetivos diferentes, encarar a vida de uma forma diferente, e isso acaba trazendo, às vezes, atrito ou união, dependendo da situação, né? Então, a gente não tem que encarar isso como uma forma negativa, com pesar, muito pelo contrário. Eu acho que, pelo menos eu encaro a minha separação assim, né? Apesar de, na época, não ver dessa forma, né? Ver como uma coisa triste, pesarosa, ruim, negativa. Mas depois, com o tempo, eu fui observando que aquilo ia ser bom para mim, foi positivo para mim. Me fez alavancar a minha vida, né? Criar novos caminhos, novos horizontes, né? Abrir a minha percepção para outras coisas que, na época, eu não focava, entendeu? Então, eu acho que é um processo evolutivo mesmo, natural, que a gente tem que passar, a gente tem que encontrar aqueles espíritos, né, que nós já convivemos em outras encarnações, nós temos resgates, nós temos coisas para resolver. Às vezes fica mal resolvido, mas se a gente entende isso, a gente tem a possibilidade, ainda nessa encarnação, se a gente consegue reconhecer isso, a gente tem a possibilidade, ainda nessa encarnação, perdoar e pedir perdão também, né, pelos erros cometidos. É o que acontece hoje em dia com o meu ex-marido. Então, ele já está na 6ª mulher, no 6º casamento. Eu permaneço sozinha. Mas, assim, foi uma opção dele, né? É uma questão de conduta. E aí, assim, hoje a gente já consegue falar, a gente já consegue se encontrar sem mágoas, sem ressentimentos, né? Pelo menos da minha parte, né? Eu não posso falar... Isso que é o principal, né? Isso que é o principal, né, Sara? Que a gente está aqui... É uma questão evolutiva mesmo, né? Exato. A Dalva tinha levantado a mão, Claudinha. Dalva. Quer falar, Dalva? Não, o que eu queria falar é mais ou menos o que Rose falou, né? Só que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela era branca, filha de italiano, e meu pai era negro. Nem a família dela aceitava o meu pai, nem a família dele aceitava a minha mãe. E a minha mãe sofreu muito com a minha avó, né? A mamãe falava que ela chamava ela de... Tudo quanto era esses termos pejorativos, ela usava para a mamãe. E foi nas mãos da mamãe que ela ficou até o fim da vida. Ela também teve câncer de fígado e ela chorava e pedia à mamãe, pelo amor de Deus, me dá uma injeção para eu morrer, que eu não aguento mais de dor. A mamãe foi cuidando dela até o final. Depois foi o meu avô também, por parte de pai. Ele abusava assim, na casa da mamãe. Ele passava, cuspia no chão, fazia tudo quanto era sujeira no banheiro e tudo, e mamãe é que cuidava daquilo tudo. Mas eu acho que ela não tenho certeza, que foi um resgate que ela fez, né? Depois ela teve 10 filhos, cuidou de todos os 10, e eu acho que para ela foi assim, uma grande vitória. E eu não posso me dizer assim, tão igual a minha mãe, que eu também não tinha assim, muita simpatia com a minha nora. Só que eu estou pagando ainda, estou tentando resgatar agora com as minhas noras, né? Porque eu até nem citei, eu tenho 3 noras, né? Que eu tenho um filho que é casado 2 vezes, e assim, nenhuma delas tem assim, grande simpatia por mim. Nunca fiz nada a elas, mas não tem assim, simpatia. E aí eu vou pedindo perdão à minha sogra, através da espiritualidade, pedindo que ela me perdoe, e que ela me ajude a continuar ajudando as minhas noras na medida do possível, né? Fazendo por elas aquilo que eu não fiz pela minha sogra e que nem a minha sogra fez por mim.
com amor, com carinho, com respeito, que eu acho que é o fundamental. É isso aí, são as formas da gente, não, são as oportunidades que Deus vai oferecendo para que a gente possa crescer, com certeza. Né? E amadurecer. O perdão sempre torna a vida mais leve, né? Com certeza, que bom. Meninas, agora nós vamos, meninos e meninas, vamos passar agora para a poesia. Celso, a poesia está separada, e você tem que abrir para nós. Mas se não abrir, quem escreveu lê, sabe por quê? Está aqui com a gente, graças a Deus. Que é a Shirley. Vamos lá. E é melhor ela ler do que a gente lê, hein? Não, ela está gravada em vídeo. Vamos lá, Celso, abre para a gente, por favor. Senão a Shirley vai ter que ler, declamar ela para a gente, ao vivo e a cores aqui. Vai ser ótimo. A gravada é aonde? Celso, não faz isso comigo, não, Celso. Mandou esse arquivo para mim? Oi, mandamos o link. Claudinha, eu acho que eu não mandei para eles. Quer que eu mande? Pegadinha! Foi pegadinha, Shirley. Manda, Foi Shirley, para manda você que eu baixo poder ler rapidinho. agora, declamar para nós, ao vivo e a cores. Quer mandar, Cláudia? Manda para mim que eu mando para ele. Eu resolvo, eu mando para ele. Ah, isso, você manda aí, por favor. Ela está até suando, viu, gente? Shirley, Pronto. Já não você gostei. quer compartilhar, Shirley, direto? Oi? A Shirley já tomou calmante para poder fazer agora. Não, vai declamar para nós. Pode compartilhar, Celso. Tá, peraí. Deixa eu achar aqui. Achei. Ó, enquanto feito ao vivo é assim, tá? Conta não, depois melhora. Eu não sei como o Celso ainda não se enrola, né? É uma pessoa mais ele é feita. safo, graças a Deus. Não acredita nisso não, hein? Ele é esperto demais, graças a Deus. Estou perdida aqui. Não, o movimento espírita estava perdido. Olha aí, já fica, então, um agradecimento, tá? A área de comunicação social do 28º seu, por sempre estar nos apoiando, nos assessorando e, assim, sendo nossos anjos da guarda. Pronto, ó. Já vou displayar, peraí. Aqui. Agora vamos lá, compartilhar o vídeo. Achou, Celso? Não, porque a Shirley já tomou o calmante, entendeu? Ela pode fazer declamar. Salvou, viu, Shirley? Olha, gente, eu preferia a Shirley falar, mas tudo bem. Pois é, eu também, mas enfim. Mas é a voz dela, né? Família. O egoísmo não pode recrudescer. Para isso, os laços de família devemos fortalecer, o que leva o homem a progredir e a humanidade a evoluir. A família é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica, primeiro educandário em que o equilíbrio para a existência se clarifica. Escola de bênção onde os deveres morais se apreendem, oficina onde os sentimentos e as emoções se compreendem. O Espiritismo vem a família apresentar, como instituto abençoado a nos abraçar, em que as criaturas humanas estão a se reencontrar, com um programa de provas e expiações a realizar. A visão reencarnacionista nos faz refletir que a família é um reduto sagrado a nos instruir, unindo espíritos imortais prontos para florir. A Eliette está aparecendo para mim de cabeça para baixo. Os aprendizados do Cristo fluir. O videozinho dela. A família deriva-se de dois seres a se unir, objetivando a fraternidade e o entendimento constituir, buscando uma vida comum eleger e uma prole promover. Portanto, a formação do lar não pode ser apenas uma edificação. Agora está normal. Local de silêncio, voltou ao normal, zelo, denúncia e dedicação, onde se permites àqueles que se vinculam pela afetiva eleição, através do impositivo consanguíneo decorrente da união. No convívio familiar, problemas e dificuldades estaremos a encontrar. A família é, portanto, um laboratório de experiências a reparar.
na qual a felicidade e a dor estão a se alternar e a paz futura programar. É na potencialidade do lar que o amor se expressará, no coração dos entes queridos existirá, na direção dos outros se expandirá, para que todos saibam o que é verdadeiramente amar. Por isso, meu irmão, não acumules tesouros vãos. Prestem muita atenção. Onde está o vosso coração? E parabéns, Shirley, lindo! Parabéns. Olha, gente, eu escolhi a melhor, viu? Até me emocionei, muito lindo. Vamos a Shirley para trabalhar conosco, eu falei, vai arrebentar, já sei disso. Vai passar para a gente essa poesia? Gente, qualquer coisa a gente deixa lá no grupo do ENEF essa poesia, tá? De novo, Beleza, ela já foi, né? eu quero. A gente bota de novo. Agradeço. Ai, que bom, Claudinha, que para mim não saiu aqui. Vou botar o link então lá, a gente bota lá de novo, tá bom? Tá bom, ok. Rosa? A gente vai botar no grupo do ENEF, aquele que está aberto para todos, né? Pode deixar. Okay. Gente, continuando aqui, gente, depois dessa linda poesia que a gente se emocionou, né? E a pergunta, onde está o meu tesouro? Né? E nessa dinâmica, a gente vai ver aqui direitinho, qual é o meu tesouro? Onde está meu coração? Vai lá, Celso, passa para nós, por favor. Todo mundo está vendo as figurinhas? Casa e carro, né? Aí os livros da codificação que a gente pode colocar como espiritismo ou como se a gente religião no geral, tá? Trabalho assalariado, a caridade, Jesus, família. E dentro desse contexto, né, a gente aonde que nós colocamos importância? Na casa, né? No carro, no trabalho assalariado, no trabalho assalariado, né? Na religião, em Jesus, caridade, na família. Onde está a importância que nós vamos dar? O que é importante para nós? Todas essas representações são importantes para nós? Gente, é para falar, tá? No meu pensamento, sim, todos são importantes. Assim, a gente focar um ou outro, né? É isso que eu ia falar, Claudinha. Todos são importantes. Agora, tem cada um na sua... Tem que modular, né? Cada um tem a faixa de importância, né? A gente, cada às vezes... tem que ter o seu peso, o que acontece, né? O que acontece é que a gente, às vezes, dá mais valor a coisas que mais materiais, foca só num, né? Todos são importantes, mas tem que colocar cada um no seu patamar. Acho que a diferença é essa. Beleza, gente, está todo mundo sabendo tudo. Beleza, viu, Shirley? Não precisa nem falar mais nada. Então, é isso mesmo. Nós estamos encarnados, né? Num corpo físico. Portanto, a gente falou aqui de bens materiais que são necessários. Fala aí, Valéria. Então, eu concordo com o que todo mundo falou, e é assim, a maneira como a gente conduz cada fase da vida, né? Cada momento da vida. E lembrando que, de repente, cada momento desse inclui um outro que eu preciso também dar atenção, né? Porque a nossa vida ela é feita todo o tempo de várias necessidades, e tudo que está exposto aí são necessidades diárias do espírito, né? A gente precisa cuidar da alma através de um segmento religioso, porque a gente ainda tem a necessidade de um ambiente circunscrito, onde a gente encontra Deus, né? Que são os ambientes religiosos na Terra, qualquer um deles. A gente tem a necessidade do bem material, do conforto para a vida, né? É uma necessidade real do espírito encarnado.
a questão do eu aí, né? Tem um momento que eu preciso olhar para mim, peraí, né? Não é só tomar conta de todo mundo que está em volta, também preciso de um tempo. E nós, como seres humanos, também temos essa necessidade. A questão da família como um todo. Então, assim, a vida ela necessita de muito equilíbrio, né? E da gente ter noção daqueles objetivos dos quais a gente falou ontem. Qual é o objetivo da vida? Então, cada momento desse aí vai fazer com que eu possa cumprir o objetivo da vida, né? O trabalho ele vai desenvolver a inteligência, a posse do bem material ele vai me proporcionar o desapego, né? O ambiente religioso ele vai me ensinar a lidar com a vida como um todo e assim a família, a questão do outro com o qual eu preciso conviver, né? Sem ela não haveria progresso, sem essa convivência não haveria progresso. Então, cada momento é um momento especial e muitas vezes, num momento só da vida, a gente tem que lidar com todos eles. Então, tudo é equilíbrio, né? Isso. E, Beleza, você Valéria, falou uma fez coisa, legal. E Valéria falou uma coisa interessante, que assim, no momento, né? A humanidade ela estava precisando se encontrar com a família, não é? Era o momento de estreitar os laços da família, aí veio essa pandemia que fez a gente enxergar o outro, né? Que estava do nosso lado e a gente não enxergava. É o dar valor, né? Cada momento a gente realmente dá um valor, e a pandemia veio mostrar esse valor da família. E tem pessoas, né, Clotilde, que trabalharam positivamente isso e outras trabalharam negativamente, né? Então, a gente ainda precisa aí trabalhar, resgatar algumas situações que ainda muitas vezes incomodam, que ainda nos maltratam, enfim. E, às vezes, a gente ainda tem aí essas questões a serem trabalhadas. E isso é bom para a gente também começar a enxergar o que estava naquela situação que a gente ainda estava deixando escapar, né? Então, a gente empurrando para debaixo do tapete, muitas questões precisam ser levantadas, ser vivenciadas, né? Ser refeitas para a gente poder trabalhar melhor, né? Vai lá, Dalva, e depois Vanderlei. E a gente vai prosseguir rapidinho, senão a gente não dá tempo, hein? Rapidinho, só para lembrando o que Shirley falou, essa pandemia ela veio também para ajudar as pessoas a valorizarem, né, o trabalho dos outros, né? Porque geralmente quem trabalha em casa acha que o trabalho de quem trabalha em casa não tem sentido, né? Aí chega o marido em casa e fala: pô, você fica em casa o dia inteiro, não fez nada, não fez isso, não fez aquilo. E quando ele fica em casa, é que ele vai ver que o trabalho de casa é um trabalho até muito ingrato. É gratificante, mas é ingrato, porque você mal acaba de fazer alguma coisa, já tem que fazer outra. Tem trocentas coisas que chega no final do dia você fala: o que eu fiz hoje, né? Você está morto de cansado e viu que assim não aparece aquele trabalho que foi feito. Então, tudo, como as meninas já falaram, como a Valéria falou, tudo é realmente o momento. Você precisa de estar no momento. De repente, você não pode estar socorrendo a família e socorrer o outro. De repente, você não pode pensar só em você. Então, é uma questão assim de realmente de ver o momento de equilíbrio. Obrigada. Vai lá, Vanderlei. E também, só para encerrar aqui, é um detalhe que, à medida também que a gente vai conhecendo as coisas do espírito, essas coisas aqui vão perdendo o brilho, a gente já tem outra visão sobre o material. Isso também ele acontece, né? Acontece com todos nós, né? Eu acredito. À medida que a gente vai conhecendo a vida espiritual, a gente já vai usando essas coisas de materiais já com outro sentido. Eu só uso mesmo, mais nada. Já não sabe que não nos pertence. Isso aí. Maria da Graça levantou a mão. Maria da Graça está sem som. Agora. Isso, agora está. Eu esqueci, agora vê se pode. Eu esqueci de falar nos meus filhos. Eu tive 4 filhos
e 2 já não estão mais aqui. E aí, no primeiro, eu briguei com Deus, que foi a minha filha de 21 anos. Fiquei de mal com ele. Quando ele levou a segunda, eu fiquei de bem com ele. Porque eu entendi que todos nós somos filhos do mesmo pai. E ele só nos emprestou as pessoas para ficar aqui com a gente. Então, os filhos são dele, quando ele achou por bem, ele levou. E a minha família diminuiu, e por isso que ficaram só os netos. Mas o que está me incomodando muito nesse momento, e que o caminho está sendo realmente estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, eu estou procurando respostas, é que apareceu uma pessoa no meu caminho, e que essa pessoa já tinha uma família. Então, eu me perguntava o que é que essa pessoa veio fazer na minha vida nesse momento. E teve uma hora que eu tive a resposta. Eu vim para ajudar a encaminhar essa pessoa para a esposa dele. Aí ele perguntou, e eu vim fazer o que na tua vida? A minha resposta foi, ele veio para me fazer chorar. Porque aí, a partir do choro, é que eu fui procurar as respostas na religião. E é isso. Obrigada. Obrigada, Maria da Graça. Mas tudo tem um objetivo, né? Que seja a gente faça o nosso melhor. Vamos lá, Celso, para a gente só concluir essa dinâmica. E aí, como todos vocês colocaram aqui, né? Tudo tem o seu peso e o seu valor, né? De acordo com os momentos em que estamos vivenciando. Então, lê só a conclusão aqui. Dalvinha, pode ler para a gente essa conclusão, por favor? Sim. Conclusão. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Está em Mateus, capítulo 16, itens de 19 a 23. Beleza, obrigada, Dalva. Vamos lá, Celso, vamos continuando. Bom, e a gente tem laços de família, e segundo, né, a doutrina espírita, ela há duas espécies de laços de famílias. A família pelo laço corporal, que seria a família consanguínea, né, aquela em que nós estamos ligados pelos liames da terra, da carne, né, em que nós estamos trabalhando aqui as nossas emoções, a afetividade, os relacionamentos, mas que muitas vezes essa família corporal, ela só se mantém durante a vida, a existência consanguínea, durante a existência material. Nem sempre a gente consegue construir laços de amor para uma vida inteira, ou seja, para outras existências, para outros momentos, né? E existe a família espiritual, que é aquela em que a gente conseguiu já construir, ou estamos em processo de construção desses laços de amor, de querer, né? De acolhimento, de carinho, em que muitas vezes nem estamos mais ligados materialmente falando, mas que estamos ligados espiritualmente, né? São aqueles que se tornam os nossos, realmente as nossas famílias, a família espiritual, que é aquele, e aí Jesus coloca para nós sempre isso, né? Esses ensinamentos, que todos nós estamos juntos e não só olhar a nossa família consanguínea, mas que a gente amplie esse olhar, que a gente passe a amar a humanidade inteira para chegar à família universal, que esse é o nosso objetivo, de aprendermos a nos amar incondicionalmente em todos os momentos, né? Mas a gente está no treinamento, e o treinamento primeiro é essa família, e nós não vamos ler esses trechinhos aqui não, tá? A gente já só está falando, explicando. E aí a gente vai começar consanguineamente a amar, a aprender a amar aquele que está bem próximo de nós, fisicamente, para depois a gente ir ampliando esse amor. Continua aí, Celso, por favor. E viver em família é um desafio, né? E aí a gente vai construindo, através desses relacionamentos, primeiro consanguíneo, corporal, até chegar ao espiritual, quando a gente aí constrói realmente os laços verdadeiros,
os laços de amor, que esses não destroem em momento nenhum. Mesmo que a gente agora não esteja mais ligado fisicamente, mas a gente está ligado espiritualmente e sentimentalmente, né? Uma mãe não deixa de amar seus filhos porque desencarnou, né? Um filho não deixa de amar e respeitar um pai porque está no plano espiritual. Então, são esses laços que a gente está aqui aprendendo a construir e fortalecer ao longo das nossas encarnações. Segue aí, Celso, por favor. E aí, só para a gente, os questionamentos aqui, para a gente identificar, né, os laços corporais, os laços espirituais e o que pode ser os dois. Então, vocês estão vendo aqui as figuras, e aí tem a pergunta: duas vizinhas que convivem muito bem e se ajudam mutuamente. Que laço é esse? É um laço de família também, né? É um laço, não de uma família consanguínea, mas é um laço de família, porque existe um sentimento, né? Que envolve sentimento de respeito, né? De ajuda. Isso aí é um laço corporal ou um laço espiritual? Laço espiritual. E pode ser também um laço corporal, né? Porque existe ali a convivência das duas, né? É a família que a gente escolhe, né? Isso. Os amigos são assim. Os irmãos, eles vêm, a gente escolhe no plano espiritual. Mas existe aqueles irmãos que a gente escolhe já no plano material, né? Sim. Estamos agregados, né? E às vezes a gente diz que está na família consanguínea errada. Não, estamos na família certa, tá, gente? Ninguém caiu de paraquedas, Deus não errou o caminho da gente. Botou a gente no lugar certo, que é essa família que nos estimula o nosso crescimento, é que oferece as oportunidades da gente crescer. Vamos lá, o 2, Celso, por favor. Lê para a gente, Shirley, que eu não estou enxergando aqui, não, porque eu abri aqui a minha telinha aqui com as embaixo. Dois irmãos que não possuem nenhuma afinidade, vivem como desconhecidos. É laço corporal ou laço espiritual? Esse é corporal, né? Espiritual pelo lado das dificuldades, né? Isso. E aí eles, aos poucos, vão criando os laços espirituais, né? Essa é a grandiosidade da vida. Às vezes nós viemos, né, com espíritos que a gente não tem muita afinidade, mas a gente vai criando essa afinidade conforme a bênção da reencarnação, né? Pode passar outro para a gente, Celso. Só rapidinho, é uma coisa até meio que engraçada, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa e não consegue gostar daquela pessoa de jeito nenhum. Não consegue, a gente fala, meu anjo não cruzou com o dela, meu santo não cruzou com o dela. E depois acaba sendo grandes amigos, né? Pessoas assim, que chegam e que complementam muito a vida da gente. São mais que irmãos de sangue. É verdade. E agora, dois irmãos que convivem muito bem, se amam e se ajudam sempre. Espiritual ou corporal? Os dois, né? Esses dois já aprenderam em algum momento. E se vêm juntos para se ajudar mutuamente a se evoluir, né? Porque a gente, às vezes, pensa muito assim, nos irmãos que vêm por causa de desavenças no passado, né? Vamos recuperar algo do passado. Mas tem essa família que vem, e eu sempre lembro assim da família tipo Sandy Júnior, né, que já vem com uma família de músicos, eles vêm numa carreira muito bonita na música para evoluírem junto, para crescerem juntos, né, e aumentar cada vez mais esse conhecimento. Acho isso tão bacana, né, na criação divina, como é belo, né? Sim. Pode passar, Celso, para a Claudinha continuar. Celso, vamos fazer o seguinte, vou aí para o slide 28 e depois a gente volta para terminar a história, que aí Shirley vai... se der tempo, né, Claudinha? A gente volta na história. Talvez, se não der tempo, a gente bota lá no grupo, mas se der, tomara que dê. Vai lá para o slide 28. Pode passar mais um. Mais um, Celso. Aí... Então, estamos aqui, lar e casa, né?
Aí, por que é o lar e a casa? A casa, né, segundo o que os espíritos colocam para nós, é o ambiente material. São os móveis, é a parte física do ambiente. Mas o que é importante em uma casa não é o aspecto físico, mas sim o que é importante é quando nós construímos um lar, né? Porque um lar é onde está reunido aqueles espíritos que estão ali se reafinizando, muitas vezes ajudando, amparando uns aos outros, estão envolvidos nossos desejos, nossos anelos, né? As nossas vontades, a nossa estrutura espiritual. Então, está envolvido ali a afinidade, as vibrações que nós trocamos, as energias, enfim, aquilo tudo que nós vamos trocar e aprender e formar os seres que vão aí agir na sociedade, né? Então, o lar é uma instituição que é importantíssima, ela não está terminando. Muitas vezes, algumas pessoas mais materialistas colocam, é uma instituição falida, não é não, gente? A gente tem que investir nessa instituição com todo amor, com todo carinho, com toda vontade mesmo, porque é a primeira célula da sociedade, né? É aqui que nós vamos preparar os indivíduos, vamos preparar o ser para poder atuar lá fora. E para atuar de uma melhor maneira, para atuar com Jesus no coração. Então, que nós possamos construir um lar que seja um lar cristão, né? Um lar, e a gente está falando cristão, não é que ele seja espírita ou evangélico ou católico, mas que ele seja cristão no sentido de seguir a mensagem de Jesus, seguir aqui o roteiro traçado pelo Mestre para que a gente possa realmente ser melhor, né? Modificar o nosso mundo íntimo e assim a gente ir educando também os nossos queridos companheiros que chegam até nós. Dá uma passada aí, Celso, por favor. E, Claudinha, só rapidinho. Tem um poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues, que fala no finalzinho, que ela diz assim, né, sobre o lar, que ela fala assim: obrigada por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, não importa se este lar seja uma mansão, uma favela, uma tapera, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele existe a figura de amor de mãe, ou de pai, de mulher, de marido, do filho ou do irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão, né? Então, esse finalzinho falando assim é a conclusão do que é um lar, né? Verdade. E aí o lar é o primeiro a sofrer os ataques e abalos da busca desordenada pelos valores materialistas e imediatistas da sociedade moderna, à custa do desprezo aos valores mais sagrados da família. Se as divergências domésticas cresceram, gerando desequilíbrios e desajustes, a explodirem na forma de separações, abandonos, atritos, discussões intermináveis entre pais, filhos e cônjuges, compete a nós trabalharmos intimamente, com mais intensidade, o nosso eu interior nas ações do dia a dia. E aí, como o Shirley colocou, que nós estamos agora no processo de viver em família, né, para que a gente aprenda a viver em família. E muitas vezes acontecem diversas situações, né, não tão boas, mas que vão servir como ensinamento para que a gente possa crescer. Então, melhorar o nosso eu interior. Quanto mais houver a ameaça da tempestade, mais sólida deverá ser a construção de nossa casa moral, né? Para que a gente possa fortalecer a nós interiormente e assim a gente possa levar essa construção interna também para o nosso lar, para a nossa família, o ambiente em que vivemos. Dá uma passadinha aí, Celso, por favor. Eu li, não me lembro aonde também, que lar é uma sigla, né? Quer dizer, na verdade, é lugar ou o local de almas em regeneração. Isso. E aí a gente tem, né? Que a gente tem que viver com Jesus dentro do nosso lar. Então, os ensinamentos morais do Cristo estarem ali na nossa vida diária e com esses ensinamentos nós vamos educar os nossos filhos. Agora, educar é exemplificar, né, gente? Não adianta a gente dizer que o filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se a gente não é o primeiro a se autoeducar com os ensinamentos de Jesus e praticá-lo, ou nos esforçar,
né? Porque ninguém aqui está evangelizado 100%, né? Eu estou falando de mim, tá, meus irmãos? Estou falando de vocês, não, estou falando de mim, né? Então, a gente não está santificando, nós não estamos evangelizados 100%, mas que estamos num processo, né, de evangelização, de trazer Jesus para dentro do nosso coração e nos esforçar cada dia para poder colocar em prática esses ensinamentos. Então, é isso que a gente vai buscando dentro também do nosso, e principalmente dentro do nosso ambiente doméstico, né? Vamos lá, Celso, pode dar uma passadinha. E aí vamos à missão dos pais, né? Que é na questão 582 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade, a maternidade? Né? E os espíritos é que respondem que é incontestavelmente, né? Essa é a tarefa, é a missão dos pais, a paternidade e a maternidade, serem realmente aqueles orientadores, construtores do caráter dos seus filhos e não deixar isso para o outro fazer. Mas essa é uma tarefa, né, dos pais e das mães, do pai e da mãe, que possa auxiliar na construção espiritual do seu filho. Né? Então, a gente não pode deixar para terceiro. E muitas vezes nós não podemos delegar isso para a escola, dizer que a escola está cuidando do meu filho, a escola está instruindo. Mas a educação, como Kardec coloca para nós, o que é educação? É a construção de valores morais. Né? Então, e colocar isso em prática. Então, e esse momento está designado para o quem? Para os pais, não é para os outros. Fala ali, Valéria. Está sem som. Só uma observação, assim, quando a gente fala de família hoje, a gente precisa lembrar da pluralidade, né? Desse núcleo familiar que se formou nos dias de hoje. Aliás, não só nos dias de hoje, isso vem acontecendo há muitos anos, assim, há muitos milhares de anos, na verdade, e a gente vem fechando os olhos, né? Tem a questão agora das famílias homoafetivas, que também têm essa tarefa de cuidar e fazem isso de uma maneira muitas vezes brilhante, né? Que vem tomando posse dessa possibilidade de educar o ser humano para a vida, né? E a gente tem visto isso acontecer muitas vezes e de forma assim extremamente evangélicas, mesmo que elas não sejam, que essa família não seja ligada a um núcleo religioso, mas a gente vem vendo isso acontecer de forma muito brilhante, né? Seres humanos sendo educados por outros seres humanos, que deveria ser, na verdade, a família pelos laços consanguíneos, e aí como Deus vai encontrando formas de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível para nós, a gente vem percebendo assim, pessoas não só homoafetivas, as famílias homoafetivas, mas também famílias que não nasceram dentro do mesmo lar e que vem promovendo esse processo de educar o outro. A gente vê o caso das avós, né? Dos avós que muitas vezes ficam responsáveis pela educação dos netos, porque os filhos abdicam dessa tarefa, né? Então, é assim, importante que a gente... É claro que, a princípio, a lei divina diz que existe a questão da união do homem e da mulher, né? Do fato de trazer o espírito à vida, mas a vida, como vai encontrando formas de continuar, né, de dar prosseguimento às leis divinas, a gente vê assim, outros núcleos se formando dentro de alguns núcleos para que essa questão da educação possa prosseguir de forma equilibrada, formando seres humanos melhores para a humanidade.
né? E eu acho muito interessante a gente perceber essa questão essa variedade, né, da família que a gente tem visto hoje em dia e que funcionam, né? Por mais que hajam os preconceitos e não seja do nosso agrado, né? Porque não é do agrado de muitas pessoas, mas funciona, né? É algo que funciona. E aí, como nosso mestre nos ensinou, quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que cumpre a vontade do Pai. Então, Exatamente. Aí nós vamos encontrar a família, né? Essa família aqui. E aí, na questão 208 do Livro dos Espíritos, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Culpado dentro das leis divinas, né? Porque é a lei de progresso, a lei de amor, de caridade, de justiça, enfim, há todas as leis divinas. E a melhor escola ainda é o lar, está aqui no final do slide, tá? Ainda é o lar, onde a criatura deve receber dos pais os sentimentos. Nos sentimentos... Peraí, gente, estou sem a coisa aqui. Receber aos pais as bases do sentimento e do caráter, né? Então, é essa parte. Vamos lá, Celso, seguindo para nós. E aí a gente tem as figurinhas dos espiritinhos, que está uma graça, que Shirley escolheu aqui, honra teu pai. Então, ontem, vamos, filho, ajudo você. E hoje, aí o que ele quer, o pai, está necessitando da ajuda do filho. Piedade filial, que Jesus nos coloca lá, e Kardec coloca para nós no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que antes o pai cuidou do filho, e agora o filho cuida do pai. Né? E é bem papel... desse jeito, né? E é isso que a gente tem que a gente tem que entender, que estamos aqui para aprender a amar, né? Continuando, Celso, isto, e aí nós temos que formar o nosso lar, ou buscar, né, sempre com a base no Evangelho, e aí nosso lar vai ser, aí a gente tirou daquela parte do hotel do Centro Espírita, né, que é um hospital. Por quê? Porque nós estamos ainda passando pelas nossas doenças morais, né? Egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, e vamos trabalhar isso dentro do nosso lar. Também é um trabalho constantemente. É uma escola, né? É uma escola que nos abriga, que nos acolhe, que nos ensina, nos educa para a vida e para a vida em sociedade, para todos os momentos, né? E também é o nosso lar, que é aquele acolhimento, é o momento do respeito, né? Da gente estar juntos, de nos acolher e aprender a nos relacionar. Fala, Valéria. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele faz um alerta assim, muito interessante para nós e que é muito atual. Ele diz que se o espírito imortal encontrasse Jesus dentro do lar, assim que ele nasce, o nosso mundo teria tido um rumo muito diferente do que nós temos hoje, né? A importância de se trazer essa imagem de Jesus com os seus ensinamentos, com essa bagagem enorme de vida que Jesus trouxe para nós, se ele fosse encontrado dentro do lar quando nós nascemos, quando nós chegamos ao mundo, o mundo teria um destino totalmente diferente do que temos hoje. E aí, a última parte, que é um templo, sim, um templo onde a mensagem de Jesus deve ser vivenciada ou esforçadamente vivenciada, né, na nossa vida. Continuando, e assim a gente fazer o quê? O Evangelho no lar, né, que a gente sempre convida a todos para procurar fazer o Evangelho no lar, né, que é a proteção da esfera superior e dentro da nossa casa. Convidar Jesus a estar conosco, né? Dá uma passadinha, Celso. Quer ler, Shirley, para a gente? Leio sim. Evangelho no lar.
A primeira escola é o lar. E o lar evangelizado dá à criança, grava-lhe na consciência as firmes noções do cristianismo sentido e vivido. Imprime-lhe no caráter os elementos fundamentais da educação. É necessário que a criança sinta e se impregne no santuário doméstico desde os primeiros instantes da vida física, das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar, para que, simultaneamente, com o seu desenvolvimento moral e intelectual, possa ela ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Se o lar não é evangelizado, as lições colhidas fora dele podem ser apenas um conhecimento a mais no campo religioso para a inteligência infantil. Contribuir para que os pequeninos possam ir a Jesus, mediante o aprendizado evangélico, representa, a nosso ver, providência correlata, simultânea com o esforço de levar a Jesus os pais, preparando-os condignamente para a missão da paternidade ou da maternidade. E aí, continuando, a gente colocou aqui isso aí, as figuras de como você fazer o evangelho no lar, né? Escolher um dia da semana. Pode correr, Celso, para a gente, por favor. A gente vai colocar também, né? Então, escolha um dia, uma hora da semana para se reunir com a família. Aí, se quiser, coloca uma água, né? E aí chama aquelas pessoas da família. Quem não tem, não quer. Quem não tem, faz sozinho, que aí a gente sabe que não está sozinho, está com o seu mentor espiritual, pelo menos, né? Então, não se preocupem que estará bem acompanhado. E a gente convida Jesus. Aí lê uma página de abertura, faz a prece inicial, lê um trecho do Evangelho, depois a gente vibra na oração pelo mundo, pela paz dentro de nós e também no nosso ambiente moderno, no nosso ambiente doméstico, que é também o planeta Terra, né? E aí, no final, a gente bebe um pouquinho d'água, tá bom? Reflete sobre os ensinamentos e aí a gente vai se preparar para nos esforçar para vivenciá-lo dentro do nosso ambiente doméstico. Pode continuar, Celso. E a Shirley vai falar sobre a família universal. Vou ler aqui o slide rapidinho. Então, família universal. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Entender também nos grupos em que nos movimentamos a nossa família maior. E amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança, né? Jesus, no momento que ele estava na cruz, né, nos seus momentos derradeiros, ele deu o maior exemplo para todos nós, né? Quando viu aos pés da cruz Maria e João, né? E falou para eles, João, quem é a sua mãe, né? Maria, quem é o seu filho? Jesus, ele naquele momento, ele nos ensina que a nossa verdadeira família somos todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Então, essa fraternidade universal que a gente aprende no núcleo menorzinho, que é nesse núcleo da nossa família consanguínea, a gente tem que aprender a ir aumentando essa fraternidade. E é muito bonito quando vocês relatam que, aos pouquinhos, vem os amigos vão se incorporando à família, você se casa mais de uma vez e aquela outra família é incorporada ao seu núcleo familiar. Gente, isso você está aumentando esse laço de amor, né? Você está aprendendo a sair daquele núcleo tão pequeno e aumentando. Então, que a gente possa ter essa consciência sempre, né, de amar o outro como irmão, como enxergar o outro. Infelizmente, a gente ainda não enxerga, né? A gente passa nas ruas, aí tem os moradores de rua, que às vezes, muitas das vezes, a gente desvia o nosso caminho, mas que a gente possa ter um outro olhar de irmão, né? De companheiros de caminhadas. E assim, aos pouquinhos, a gente
encontra essa família cósmica universal, né? Porque todas as criações do universo, gente, não é só do planeta Terra, né? É universal. Todos os espíritos criados por Deus são nossos irmãos, né? Então, pode continuar, Celso. Então, você conclui, Claudinha? Vai concluir? Olha, dá para a gente contar aquela historinha rapidinho? A Rose... Ao invés de ler, você contava? Isso, a Rose trouxe o videozinho da história para gente. Celso, pode colocar a historinha para gente aí? Nossa! Valeu, Celso. Aí depois a gente volta para cá terminando. Enquanto o Celso está colocando, né, a gente fala, tem um texto que é até da FEB, né, no finalzinho lá do Evangelho no Lar, que fala dessa frase, né, paz no lar, paz na humanidade. É justamente da cartilha do Evangelho no Lar que fala essa frase. Eu acho ela tão bonita, né, porque a gente tem que cultivar essa paz, né, entre os nossos, para que ela seja ampliada e chegar na família, né? Por exemplo, aqui nessa imagem, foi até a Claudinha que trouxe, né, Claudinha? Fala assim, dessa paz do eu interior que se aumenta para a família e que chega à sociedade, né? Que chega ao mundo. Então, que a gente possa começar a NET, por isso que o ENEF fala muito do eu, né, das potências internas do ser, que foi ontem, né, que a NET falou, como a gente desenvolver essas potencialidades dentro de cada um de nós, para que a gente possa exercitar dentro da nossa família, ajudando o outro que está do nosso lado e nos ajudando simultaneamente, e essa paz seja ampliada para a sociedade. E isso acontece muito no ambiente de... Né? A gente observa que quando a gente está tranquilo, sereno, a gente contagia. Então, a paz é contagiante, esse amor é contagiante, e que a gente possa, em todos os lugares que a gente estiver, a gente trabalhar todos esses lugares como um verdadeiro lar, né? Que o lar é aquele que a gente busca a proteção, busca o amparo, busca um ombro amigo, né? Que a gente seja feliz aonde nós estivermos. Justamente... Jesus ensinou que o reino de Deus estava dentro de nós, né? Dentro de nós. Então, é a partir de nós que a paz é construída. Isso. Aí, Celso, agora vai botar o videozinho da história. Ó, colocamos já o material lá no ENEF, tá, gente? No grupo do ENEF, o nosso material de hoje. A poesia e os slides. Tá sem som, Celso. Rogativa reajustada. Ildefonso, o filho de Dona Malvina Chaves, dama profundamente virtuosa e devotada à causa do bem, há 4 anos jazia semi-acamado. Entretanto, preso à situação difícil, assemelhava-se a um cordeiro, parecia estimar as preces maternas, consagrava-se à leitura edificante e sabia conversar, respeitoso e gentil, encorajando quem o visitasse. Contemplando comovidamente, a desvelada mãe inquiria o médico divino, ansiosa:
Senhor, que motivo trouxe meu filho à invalidez? Não te parece doloroso imobilizar a juventude aos 18 anos? Traze-o de novo aos movimentos da vida. Restaura-lhe o equilíbrio por piedade. Levanta-o e consagrar-me-ei inteiramente ao teu divino serviço. As lágrimas do sublime coração materno sufocavam as palavras na garganta, emocionando os amigos espirituais que a assistiam em silêncio. No propósito de obter a concessão celeste, a prestativa senhora sacrificava-se através de todas as atividades socorristas. Visitava moribundos, amparava sofredoras, protegia crianças abandonadas e arriscava a própria saúde e os recursos na caridade operante, conquistando prestigiosos colaboradores no plano invisível. Em virtude dos inúmeros laços de simpatia e reconhecimento, as súplicas da estimada matrona eram agora secundadas por imenso grupo de entidades espirituais, que imploravam diariamente a renovação do destino de Ildefonso. Reclamava-se para ele plena liberdade de movimentação. Esclarecia-se que, na hipótese do enfermo não merecer a graça, o benefício não deveria tardar mesmo assim, considerando-se os méritos da genitora, mulher admirável na fé e no devotamento. Tantos rogos se multiplicaram e tantas simpatias se entrelaçaram que um dia a ordem chegou de mais alto, determinando que o jovem fosse reajustado 100%. Os trabalhadores invisíveis, jubilosos, aguardaram o ensejo adequado, e quando surgiu um médium notável no setor da tarefa curativa, a senhora Chaves foi inspirada a conduzir o filho até ele. O missionário recebeu-a solícito e declarou-se pronto para contribuir no socorro ao doente, em obediência aos desígnios superiores. A mãezinha fervorosa observou, no entanto, que aguardava a cura completa. Era a face da confiança que orientara até ali. O servo da saúde humana, cercado de espíritos amorosos e agradecidos, orou, impôs as mãos sobre o hemiplégico e transmitiu vigorosamente os fluidos regenerativos dos benfeitores desencarnados. Em breves dias, o prodígio estava realizado. Ildefonso recuperou o equilíbrio orgânico integralmente. E a genitora, feliz, celebrou a bênção, multiplicando serviços de compaixão fraterna e gestos de elevada renovação espiritual. Um mês desdobraram os dias comuns, quando Dona Malvina começou a desiludir-se. Ildefonso, curado, era outro homem. Perdera o amor pelas coisas sagradas, pronunciava palavrões a minuto. Convidado à prece, informava irreverente que a religião era material de enfermarias e asilos e que não era doente, nem velho, para ocupar-se de semelhante mistério. Inadaptado ao trabalho, fugia à disciplina benéfica. Trocava o dia pela noite, tal a pressa de esfalfar-se em noites ruidosas. Parecia vigilante do clube noturno, e suas despesas desordenadas não chegavam a termo. Se a mãezinha pedia reconsideração de atitudes, sorria escarninho, asseverando a intenção de recuperar o tempo que perdera através de espreguiçadeiras, drogas e injeções. Com 10 meses, era um transviado autêntico. Embriagava-se todas as noites, tornando ao lar nos braços de amigos e, quando a genitora, impondo-lhe repreensões educativas, se negou a pagar-lhe a 100ª conta mais exagerada, Ildefonso falsificou a assinatura de um tio em escandaloso saque de grandes proporções. A generosa mãe não sabia como solver o enigma do filho rebelde e ingrato. Queixas surgiam de toda parte. Autoridades e parentes, amigos e desconhecidos traziam reclamações infindáveis. A abnegada senhora via-se aflita e estonteada,
ignorando como reajustar a situação quando, certa noite, pedindo ao filho ébrio lhe respeitasse os cabelos brancos, foi por ele agredida a pauladas que lhe provocaram angustiosas feridas no coração. Sem palavras de revolta, Dona Malvina, abençoada intercessora, procurou na câmara íntima, em silêncio, e rogou: Médico divino, compreendo-te agora os desígnios sábios e justos. Meu filho também é uma ovelha de teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo, que ele converta-se em um monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades, mas faze-me entender-te as sentenças compassivas e modifica-lhe a rota desventurada. Enxugando o pranto copioso, repetiu as palavras evangélicas: Sou tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. Intensa luminosidade espiritual resplandecia em torno de sua cabeça venerável. Nova bênção desceu do mais alto e, com surpresa de todos, no dia imediato, Ildefonso acordou paralítico. Essa história é linda, né? É maravilhosa. Aí eu só vou fechar rapidinho, falando assim, da mãe. Ela, quando você vê um filho com uma necessidade, né, específica, ela fica preocupada. Só que, no início, ela não reconhece como uma bênção divina, mas depois, com o passar do tempo, ela realmente analisou que em tudo devemos dar graças, não é mesmo? Em todas as dificuldades, obstáculos, necessidades, dor, mesmo que seja com filho, que é difícil, né? Dói no nosso coração, mas em tudo devemos dar graça. E aí eu vou deixar só uma perguntinha para todos pensarem em casa, né? Porque a gente já está encerrando, que é assim, ó, dentro de sua família, quais são os limites, as limitações, as deficiências e as dificuldades que vocês têm hoje na vida de vocês, das quais a gente quer se livrar, e mais que são bênçãos que, na verdade, precisamos. Então, que fica essa pergunta, né, para todos pensarem nessas dificuldades que nós temos, mas que são bênçãos na nossa vida. Então, eu vou passar para a Claudinha, para ela encerrar, e depois para a nossa prece final. Claudinha, eu só não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Claudinha? Não. Ela está pedindo para colocar a música. Você vai colocar a música. Certo. Então... Me ouvindo agora? Agora sim, Claudinha. Cutuquei aqui o microfone. Vamos botar a música? Isso, podemos então encerrar com a música. Bom, gente, então... Agradecemos, então, esses momentos, né? Eu e Shirley estamos agradecidas pela oportunidade de estarmos aqui nesse ENEF, no 28º ENEF, e que o nosso encontro tenha sido prazeroso, como foi para nós, né? E a gente agradece muito. E vamos para a música e o encerramento. Shirley quer falar, despedir também, e a gente até o próximo... amanhã estaremos aqui, né, gente? Isso. Muito obrigada. Isso mesmo, muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, Shirley. E muito. Família Lar Semente, do Amanhã, Renato Pavani. Da acústica do lar, pude ouvir a sinfonia de amor. Sendo a luz desse mundo sem cor.
gostaria de agradecer a todos vocês. Vamos manter aqui os nossos áudios fechados. Estamos tendo o prazer de receber a Neia, que veio nos fazer uma visita. Ela vai visitar outros núcleos e, gentilmente, vai fazer a nossa prece final. Ela é a coordenadora de todos os núcleos do ENEF. Esse ano nós ficamos com 53, mas, graças a Deus, já fomos 73. E vamos, se Deus quiser, continuar ampliando, né, esse laço de amor. Obrigada, Neia. Trazendo um abraço da área de Educação Espírita do CERJ, a nossa coordenadora, a nossa Ana Rosa, manda um abraço para todos vocês, viu? Agradecendo pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo. E agora vamos à nossa prece, honrado em fazê-lo. Amado Mestre Jesus, agradecendo-te, Senhor, por essa manhã gloriosa, onde os nossos corações procuraram o teu e nos encontramos nessa inefável harmonia, nessa busca constante nossa em tê-lo conosco em nossos pensamentos, em nossas falas, em nossas ações. Auxilia-nos, Senhor, a trazer para o nosso cotidiano as lições sagradas que foram ministradas nesse dia. Que consigamos fazer das nossas famílias o nosso ponto de equilíbrio, para entregar-te, Senhor, o trabalho bem realizado, para que possamos ver na união dos nossos filhos, pais, esposas, esposos, enfim, de toda a família, a tua face sendo resplandecida pelo amor que nos envia. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar a sociedade, melhorando cada célula familiar. Ajuda-nos, Senhor, e que nos momentos em que nos sentirmos fracos, em que pensamos em caducar, abandonando os teus ensinamentos, que o Senhor nos envie os nossos anjos protetores, para que eles coloquem a mão sobre a nossa cabeça e nos lembre do compromisso assumido. Que sejamos hoje, Senhor, e sempre, os baluartes do amor, enviado à terra por Deus através do Senhor. Que assim seja, agradecendo pelo dia, te dizemos muito obrigado e te pedindo que o dia de amanhã seja tão abençoado quanto este de hoje. Que assim seja, Senhor, te agradecemos, te damos graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu só gostaria de compartilhar com vocês, eu e Zezé ficamos na sala com as crianças, né? E as visitas foram Vamos abrir muito as grandes. câmeras para aproveitar aqui para a gente, enquanto a Nete fala, a gente fazer uma foto. As visitas foram muito grandes e teve uma visita de um grupo de irmãs, né, trazendo crianças do plano espiritual. Nós não tivemos crianças encarnadas, mas muitas crianças desencarnadas, mandando recado às suas mães que estão bem, com a graça de Deus. Então, eu e Zezé choramos muito. Foi difícil voltar para cá, porque a gente estava com o olho esbugalhado de tanto chorar, né? Foi uma emoção muito grande que a gente sentiu hoje. E não tem nem palavras para descrever o quanto a gente se sentiu honrada hoje em estar nos Pequenos Companheiros. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão mesmo. Muito obrigada. Nete, eu posso dar uma notícia? Pode, né? Nós fomos avisados há muitos anos atrás que espíritos que estavam com dificuldades para reencarnarem estavam sendo trazidos para o ENEF para verem a quantidade de pessoas que estão trabalhando família. São espíritos que tiveram muitas dificuldades no passado com família. Então, tem medo de reencarnar pelas condições das famílias. Então, que o ENEF está trazendo para esses espíritos um novo ar de esperança. Então, todo o ENEF é cheio de espírito de Cristo.
É muito bom, né? É assim, é uma emoção assim muito grande, é uma gratidão muito grande que a gente sente em ver, né? A alegria, não só daquelas irmãs que os trazem, né? Mas a alegria das crianças em estarem entre nós, né? E poderem dizer, mãe, eu estou aqui, eu estou bem, está seguindo, está fluindo, e a gente fica muito feliz por isso. Muito obrigada, gente. Gratidão por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Celso tirou a nossa foto. Todo mundo não conseguiu abrir, não? Sueli, Gilson, Maria das Graças, Noêmia, Glória. Faltou algumas pessoas. Hein? Estamos encerrando, hein? Última chamada agora ou nunca, hein? Vamos embora, promoção. Promoção da foto. Vou botar no grupo. Acabou, hein? Acabou o tempo. Pode tirar. Beleza, Celso, mais uma vez, como a Claudinha já falou, muito obrigada. Sem o seu apoio, meu filho, a gente não saía do primeiro momento. Importantíssimo apoio de vocês aí nas carrapetas, maravilha. Obrigada, Neia, obrigada a todo mundo que aqui esteve. Obrigada, foi maravilhoso o dia de hoje. Amanhã vamos fazer de tudo para ser maravilhoso também. Obrigada, amanhã estaremos juntos de novo. Isso aí. Estamos aqui novamente, com a graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Presença. Amanhã, se Deus quiser. Amanhã estamos aqui. Obrigada, amanhã. Tchau, tchau. Maravilha. Obrigada pela oportunidade. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for.